Que áreas e critérios são valorizados no Lidera, em termos da sua estrutura? Cria uma estrutura que tem 6 grandes vertentes, nomeadamente a integração local, os recursos, as cargas. Eu diria que esta é uma dimensão mais ecológica e, de alguma maneira, depois as dimensões mais socioeconómicas vão abranger a qualidade do serviço e a resiliência, as vivências socioeconómicas e o uso. E para cada uma delas, no fundo, vai-se traduzir essa em 20 áreas e 40 critérios programáticos que, de alguma maneira, têm uma parametrização que vai ser de nível 0 até nível 10, em que, nomeadamente, por exemplo, o fator 10 seria mais sustentável que eventualmente a prática usual, a prática de referência, que é uma classe E. Uh, as grandes vertentes, áreas e critérios são, então, a integração local, onde, no fundo, o que se pretende olhar é para a forma como se organiza em termos de território, nomeadamente a possibilidade ou não de ter infraestruturas, de potenciar essas infraestruturas, de usar lugares que, de alguma maneira, estão degradados e valorizar. No P2, por exemplo, é potenciar a capacidade de haver solo permeável e de funções naturais. No P3 e no P4 tem a ver com a integração em termos de valores ecológicos e os próprios serviços dos ecossistemas. O P5 é assegurar que há, no fundo, valorização da paisagem, valorização do património construído e também, por exemplo, no contributo para a produção alimentar que pode vir a aparecer em ambientes construídos. Para termos uma ideia, por exemplo, ao ter uma solução em que, de alguma maneira, por exemplo, numa determinada zona de implementação, o projeto tem apenas 20,4% de solo permeável, o que significava que num quarteirão apenas uma pequena percentagem do solo poderia ser usada para funções mais naturais diretas. De alguma maneira, a escala é feita nesta lógica, em que, por exemplo, 20 a 30% é igual à classe ou à prática usual, e se eu quiser chegar a uma classe, por exemplo, o B, que é entre 50% a 60%, significa que vou desenvolver uma solução que construtivamente tenha maior permeabilidade. Haverá várias, uma possibilidade neste caso era pegar nesta cave de estacionamento e de alguma maneira colocá-la debaixo, o que significava que atingiria no fundo os 52,4%. O que é que se deveria apresentar, ou seja, a planta de implantação e a solução construtiva que possa permitir essa verificação e que estaria dentro de uma pasta que seria a pasta P2. Na energia, que é uma área muito importante, porque tem um contributo de cerca de mais de 15%, e depois também tem reflexos na área da qualidade, o primeiro grande critério programático é o desempenho passivo, uma boa orientação, ventilação natural, aspectos cruzados. Depois, de alguma maneira, é a eficiência dos sistemas, em termos de desempenho, que está muito associada à certificação energética e também a gestão do carbono, quer com renováveis, quer eventualmente com geotermia, com outras componentes associadas a esta dimensão. Na água é o uso eficiente da água, nomeadamente dentro do edificado, e assegurar, também no exterior, e assegurar que de alguma maneira temos medidas que contribuam para que a água se possa vir a ser infiltrada e gerir localmente. Nos materiais é contribuir para a existência de produtos e materiais responsáveis, para a durabilidade e, no P16, por exemplo, a gestão dos resíduos. Em termos de cargas, no fundo, temos a gestão do ruído, a gestão das emissões, em que, no fundo, se pretende reduzir a potência sonora dos equipamentos ou das soluções que existem em termos de construtiva, de reduzir as emissões atmosféricas, eventualmente até atenuar outros efeitos, como o efeito de ilha de calor, a poluição luminosa e outras dimensões. Na gestão das águas residuais é de alguma maneira potenciar a possibilidade de separação de águas cinzentas de águas negras, se houver essa possibilidade, e tentar fazer que à escala local ou envolvente haja de alguma maneira um reaproveitamento, um fecho do ciclo da água com essas componentes através de pré-tratamentos ou soluções associadas. Já numa dimensão mais social e económica, a qualidade ambiental, nomeadamente o conforto, para além das outras funcionalidades, a segurança, nomeadamente o controle aos riscos, a preparação para eventos mais extremos e a de adaptação climática e assegurar medidas que sejam resilientes em relação a essa dimensão. Nas vivências socioeconómicas, o P24 e o P25 têm a ver com a mobilidade ativa e eventualmente a possibilidade ou não de acesso ou de desenvolvimento de sistemas construtivos. O P26 e o 27 têm a ver com a inclusividade, ou seja, com o desenho, não só com pessoas com necessidades especiais, mas um desenho para todos, quer nos edifícios, quer no espaço exterior. E também o P28 potencia aquilo que é a flexibilidade. Uma outra dimensão que poderá ser importante, muitas vezes poderá não aparecer diretamente, é o contributo para o bem-estar e saúde comunitária, através de várias atividades, nomeadamente
a responsabilidade social e a existência de amenidades, no fundo, presentes, que sejam quer naturais, quer humanas em relação a essa dimensão, bem como contributo para a cultura e identidade. Para terminar, nomeadamente, os baixos custos do ciclo de vida é um dos parâmetros mais importantes. Imaginemos que, por exemplo, se investe estruturalmente numa janela e que isso vai permitir, no fundo, poupanças mais tarde. São este tipo de análises que permitam perceber qual é a criação de valor destas soluções e, eventualmente, depois repercutir nos preços de venda ou de aluguer em relação a essa dimensão. P34, o contributo para a economia circular. Depois, de alguma maneira, na gestão e no uso, a informação e a conectividade, a manutenção da gestão, a motorização e o marketing em relação a essa dimensão. No fundo, de uma forma muito breve, estes são as áreas, no fundo, e critérios que são valorizados no sistema Lidera.